Curitiba tem, né, esse cinturão verde em volta da cidade, a gente tem muitos jardins, os parques que estão aí, eles têm um histórico também de reconstituição, né, ligado à proposta sanitarista, enfim, para cuidar das enchentes. Tem vários aspectos que fazem com que a gente tenha esse verde, tanto no ambiente privado quanto no ambiente público. E uma das coisas assim, que eu acho que é diferente em relação a outras cidades é o cinturão verde que tem em outra cidade. Que ele é bastante resultado daquela política de instauração das colônias de imigrantes na cidade, no século XIX. Então, várias colônias dessas, de italianos, poloneses, ucranianos, alemães, enfim, que foram os grupos mais predominantes, se instalaram em regiões até que hoje estão dentro do perímetro urbano de Curitiba. E com o tempo a cidade foi crescendo e essas chácaras foram sendo loteadas, né? Algumas dessas chácaras sobraram em alguns parques, mas de muito dessa prática também sobrou um pouco desse hábito da jardinagem. Então, uma parte eu acho que veio daí, ainda que já existisse antes também, né? Mas uma parte forte veio dessa tradição agrícola e desse hábito aí, trazido pelos imigrantes. Mas uma coisa que eu acho que é pouco falada também dentro dessa história do fluxo migratório é o contingente de imigrantes que começou a vir para cá a partir dos anos 50, por conta do êxodo rural, né? Então, Curitiba, nos anos 60, já bastante marcante, assim. Então, Curitiba teve de alguma forma, assim, um crescimento demográfico bem grande, e isso foi mais para a região sul da cidade, diferente daquela parte dos imigrantes que ficam um pouco mais para o norte. Então, a gente vê lá, tipo, bairros como Boqueirão, por exemplo, surgiram assim e já tinham uma população bem grande, e eles fugiram um pouco da lógica da ocupação da cidade, porque não existia um planejamento urbano para aquela ocupação, né? Porque antes era uma área plana, de várzea de rio, né, do Ribeirinho, área de enchente, então as pessoas consideravam como aquelas áreas como áreas não boas para a ocupação imobiliária. Só que a população veio e ela trouxe consigo os seus hábitos, né? E esses hábitos também envolvem uma parte, assim, essa questão agrícola, de cultivo e tudo. Enfim, e isso continua acontecendo, né? Esses fluxos migratórios continuam acontecendo. Hoje a gente vê que a expansão sul lá na região sul da cidade, onde até tem acontecido as oficinas, né? O Tucumã, o Caíra, o Tatuquara, por exemplo, ele é um bairro onde isso ainda é marcante. Você tem várias ocupações irregulares e já regularizadas, enfim, tem projetos de tatuável com populações que vieram da região norte, e essas pessoas invariavelmente trazem consigo o hábito ou da agricultura, né, ou um pouco da jardinagem, enfim, tem a questão do gosto da terra. Isso também gera outro tipo de ocupação do território.